Situação do Tite, né? Enfrentar o Corinthians nessa situação. A última vez que ele enfrentou o Corinthians venceu o Flamengo. Uma partida eletrizante pelo Campeonato Brasileiro. Ele como técnico do Flamengo, jogo na Neoquímica Arena, jogo do centenário do Corinthians. Então foi um jogo já... Acho que foi a única derrota dele, do Tite, pro Corinthians, viu? Porque eu tenho anotado que ele teve 2 vitórias. Ah, não, Cássio. O Tite não. O Tite teve 8 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. Isso aí. 22 gols pró e 15 gols contra, 57% de aproveitamento. Isso. Então, assim, nunca, como eu comecei ali o texto falando sobre isso, nunca passa despercebido. O encontro de Corinthians com o Tite nunca passa despercebido. Este, para mim, é o ponto. Mas hoje, sinceramente, acho que tudo isso ficará de lado por causa dessa situação que a Michele acabou de citar. Ele está realmente sob muita pressão lá em Minas Gerais e estou curioso para saber como que o Cruzeiro do Tite vai reagir a esse encontro com o Corinthians. Eu também estou curioso e sobre essa questão, né, de ele ser ainda ou não ídolo do Corinthians. Repito, essa questão de idolatria é muito subjetiva e muito pessoal. Cada um tem o direito de sentir que determinada pessoa é ídolo do clube dele ou não. Eu só acho, até em cima do que disse um dos torcedores, a história do Tite jamais será apagada dentro do Corinthians e ele tem que ser eternamente respeitado justamente por tudo que ele fez. Claro que deu uma queimadinha de filme quando ele fala que no Brasil não trabalharia, de repente pouco tempo depois assume o Flamengo. Isso... no coração do torcedor passional, isso dá aquela ferida, né? Isso abre uma chaga ali que você fala, poxa vida, o meu técnico campeão do mundo me renegando e escolhendo um outro, dizendo que não iria trabalhar, de repente, pouco tempo depois, descumpre aquilo que... É que a pressão no Corinthians então, é de um outro nível. Tudo também, bem, mas assim, então não falasse. Não estou dizendo que o Tite acertou, acho que ele não deveria... Ele geriu mal essa parte da carreira dele, mesmo sendo um cara tão experiente, né? Um técnico que passou por tudo que já passou na vida, né? Como jogador e como treinador principalmente, ele acabou caindo numa cilada, numa armadilha colocada por ele mesmo. Acho que ele armou uma ratoeira para pegar o rato e acabou pisando na ratoeira. Sinceramente, eu entendo o seguinte, a gente tem que entender que nós não temos o controle sobre tudo, principalmente sobre o futuro. Não entendo nem que o Tite... foi inexperiente, que o Tite caiu numa armadilha, porque o que eu penso é o seguinte, quando o Tite disse, não vou voltar a trabalhar no Brasil, ele disse isso porque era um plano. Ele decidiu não trabalhar no Brasil. Naquele momento, ele não tinha nenhuma intenção de trabalhar no Brasil. Ponto. E expressou essa decisão dele junto com a comissão técnica dele. Mais para frente... ele recebe uma proposta do Flamengo... Não muito mais pra frente, hein? Pouco tempo depois. Ele recebe uma proposta do Flamengo tentadora, e eu não estou falando de valor, não estou falando só de dinheiro. Estou falando de uma proposta tentadora pelo projeto. O clube mais rico das Américas, com possibilidade de reforços, contratações, brigar por todos os títulos, além da proposta financeira, que traz também visibilidade, maior torcida. A proposta fez o Tite mudar de ideia. A gente não pode mudar de ideia. Que crime o Tite cometeu de falar, olha, eu não tinha nenhuma intenção de voltar a trabalhar no Brasil, mas essa proposta é interessante para esse meu momento de vida e de carreira, vai ser interessante, vou mudar de ideia. Claro! O Galvão Bueno decidiu que não narraria mais Copa do Mundo e mudou de ideia. Ele já deu entrevista falando, gente, mudei de ideia, de repente apareceu uma possibilidade que eu achei interessante e mudei. A gente não pode mudar de ideia, a gente não pode. O Tite, para mim, ele não, repito, como eu falei aqui do Arias, ele não desrespeitou o Corinthians. Mas ele recusou o Corinthians. Eu também acho isso. Espera aí, meu amigo. Olha a situação que o Tite alcançou como nível de carreira, um nível profissional, nos momentos em que o Corinthians, muito pelo contrário, o Corinthians estava num nível completamente inferior, em decadência absurda, sem nenhuma condição, estrutura financeira, nada, não brigava por título, 5 anos de jejum. E o Tite naquela situação, só porque ele fez história no clube, ele tem que abandonar qualquer projeto grandioso, profissional, para ir trabalhar no Corinthians pela relação afetiva que ele tem com o clube. Será? Se você alcança um patamar na sua carreira e você tem uma grande proposta de uma grande empresa, você fala assim, não, mas eu vou voltar a trabalhar naquele meu primeiro jornal que eu comecei, jornal de bairro, porque para mim ele foi importante. Gente, pelo amor de Deus, ele é profissional, não desrespeitou o Corinthians em hipótese alguma, em dado momento mudou de ideia sobre o plano de carreira dele. Qual é o problema disso? Não vejo problema nenhum. E a questão da saúde mental, ele já estava se sentindo melhor para voltar a trabalhar. Exatamente. Então, aí não tem nem o que falar. Ele anunciou que estaria de volta ao mercado e o primeiro clube que o procurou foi o Cruzeiro. E deu certo,
quer dizer, deu certo a contratação. Por enquanto, não está dando certo dentro de campo. Eu concordo com tudo que o Salazar falou. E por que não está dando certo dentro de campo? Porque Pra opinião de uma vocês. série de fatores, né? Tá Mas encaixando, A né? culpa é do Tite? Também, né? não, ele tem responsabilidade, nenhuma dúvida. O Tite também tem responsabilidade sobre isso, sobre o trabalho que está sendo desenvolvido. E é importante a gente destacar que o reencontro hoje de corintianos não é só com o Tite, né? O Fagner muito provavelmente no banco de reservas e o Cássio muito provavelmente entre os titulares. Ó, o Fagner tem 7 títulos levantados pelo Corinthians, Sim. o Cássio 9 taças Não, levantadas o Cássio, pelo para mim, é o Corinthians. maior jogador da história do Corinthians. E aí Não, o Cássio... jogador? Eu acho. Da história? Em que ponto? Qualquer Qualidade? Não. Qualquer ponto. Eu acho. Maior da Não é história? subjetivo? Cada um acha uma coisa? Não, eu quero entender o critério. Não, tudo Qual que bem. é o critério Títulos, dessa avaliação? Títulos, protagonismo nos principais títulos da história do clube. Pronto. Protagonismo nos principais do clube. Bom. Se não fosse ele, o Corinthians não teria sido campeão da Libertadores e Mundial, para começar. Então, Eu não acho que se não fosse ele, mas ele foi importante. se ele não pega a bola do Diego Souza, se ele não fecha o gol contra o Chelsea, não tinha ele foi título o nenhum. melhor em campo, né? Nada, para mim é mas o ali, Cássio. ali eu vou te falar. E pelos números que ele atingiu- A importância do Tite que não faz gol, mas a importância e a relevância do Tite naqueles títulos, ela é Não, mas tô falando de relatado jogador. pelos jogadores. Não, eu tô falando de jogador. Ela é o... Pra enfim, mim é jogador. tô O gol falando do de jogador. Paulinho contra o Vasco, se não sai, também Também. era 0x0, Sim, a gente não mas sabe o que aconteceu. Eu não falei que o Cássio é o único O que jogador o Sheik fez naquela Eu sei. Libertadores Sheik também. é algo O Sheik notável. tá entre os principais. O Sheik tá, o Paulinho tá, mas pra mim o Cássio representa tudo aquilo. Pra mim, Não, representa tudo aquilo. Eu só não sei se o Cássio é o maior jogador da história do Corinthians, eu tenho minhas porque dúvidas. no Talvez caso- no O top 3. retrospecto dele contra eu tô o dizendo Corinthians de é bom, simbologia. até Eu não tô dizendo assim, o Cássio era melhor que o Sócrates. Não, o Sócrates era mais habilidoso. Mas o Sócrates não era bom goleiro. Eu tô falando em termos de importância, relevância, história. protagonismo, E o fator Marcelinho decisão. Carioca, que é eu o jogador pensei que no mais fez gol Marcelinho. em decisão pelo sim. Pra Corinthians. mim, o maior ídolo do Corinthians Ganhou é o Marcelinho. 9 ou 10 títulos pelo Pode Corinthians, ser. marcou gol em praticamente todas Pra as mim é o decisões, o Marcelinho. jogador que mais marcou Mas gol em clássico. aí eu me mais apego à ganhou. importância dos títulos. A Libertadores Tipo e Mundial assim, tá no meu não são top os- 3. Cássio, Marcelinho. Mundial, o Marcelinho ganhou. Neto. Sim, mas não foi protagonista assim, em 2000, né? O Cássio... Ele era, Não, muito, não ele foi era o um gostoso protagonista. ali, tinha Tudo muita bem. gente boa ali. Pra né? você, O Edilson Salazar, foi ele melhor que falou ele. o Cássio. Pra você colocaria quem? Marcelinho? Olha, Marcelinho e Cássio ali, Vai, tem que escolher um. Ele já deu um aqui. Eu falo Marcelinho. eu também acho que é o Marcelinho. eu acho o Marcelinho que gigantesco. O Marcelinho foi o maior. Assim, eu acho que o Marcelinho foi o maior jogador da história do Corinthians, com o Cássio ali, empate técnico, os dois, talvez. Aquele gol de falta, dos Porque, gols por de exemplo, falta. melhor você tem o Marcelinho. Rivelino, que foi melhor, Ah, mas mas não ganhou não ganhou nada. nada. O maior ídolo pra mim é o Sócrates. Tá, mas ganhou o Paulista. Agora, do que jogou e ganhou e fez, eu acho que o Marcelinho foi talvez o maior. Mas se o Salazar falou que é empate técnico com o Cássio, praticamente. eu não me sinto tão rebaixado a assim, opinião, na minha opinião. Não, essa opinião tá longe de ser absurda, muito pelo Não, contrário. imagina, Ela é, se fizer uma enquete aí vai dar ali, eu acho. Deveria ter uma estátua ao Cássio. Eu lá no acho. Corinthians. Calma, não. Fácil, calma, fácil. calma, Deveria, não, deveria gente, ter calma, uma vamos estátua. lá. E acho Calma. muito ruim a forma como ele saiu do Corinthians. Teve Também uma acho, homenagem isso sim, e tudo também mais. acho.